Você já parou para pensar no que torna uma pessoa verdadeiramente extraordinária? Bruce Lee não era apenas um lutador. Ele era um fenômeno que desafiava as regras da física e da lógica. O que poderia ser considerado uma habilidade sobre-humana se transformava em realidade quando ele entrava em cena. Enquanto muitos de nós nos contentamos em sonhar com o impossível, Bruce decidiu vivê-lo. Mas não se engane, essa jornada não foi fácil, e as provas do seu potencial são tão impressionantes que podem até fazer você duvidar de sua própria força. Quando Bruce Lee quebrava sacos de areia, desferia golpes impressionantes e se destacava em desafios épicos, ele não estava apenas mostrando força, ele estava desafiando as crenças de sua época. O que se esperava de um lutador? Que fossem grandes, pesados e fortes. Ele provou que o verdadeiro poder vem de uma combinação de mente, corpo e espírito. Bruce Lee, com sua impressionante habilidade, conseguia fazer coisas que parecem impossíveis. Imagine só, ele dava um chute tão forte que conseguia quebrar um saco de areia de 45 quilos. Não é apenas força, é precisão. O momento em que seu pé encontrava o saco era um show à parte. O couro estalava alto e o saco, que deveria aguentar o impacto, simplesmente se rasgava. Quem via isso de perto ficava sem palavras. Não era apenas a potência do chute, mas todo o controle que ele tinha sobre cada músculo e movimento. Bruce treinou por anos para dominar essa técnica, e isso ficava claro em cada golpe. Ele não só tinha força, mas também equilíbrio, velocidade e uma mente afiada que guiava tudo isso com perfeição. Esse feito de Bruce Lee nos ensina que o verdadeiro poder não está só no corpo, mas também na mente. Ele mostrava que, com dedicação, é possível superar qualquer limite. Agora, imagine o que ele fazia quando enfrentava mestres de artes marciais na vida real. Quando Bruce Lee se encontrava frente a frente com mestres de artes marciais na vida real, o que se desenrolava era uma demonstração viva de tudo o que ele pregava e praticava. Não se tratava de cenas coreografadas ou de combates combinados. Era puro confronto de habilidades, onde ele provava que sua técnica e mentalidade estavam à frente de seu tempo. Bruce não apenas vencia, ele dominava, mostrando que sua filosofia de Jeet Kune Do, o caminho do punho que intercepta, era mais do que uma técnica, era um princípio de vida. Os mestres que o enfrentavam vinham de diversas disciplinas, cada um com sua própria especialidade e anos de experiência. Mas o que muitos não esperavam era a velocidade e a antecipação de Lee. Ele sabia exatamente quando e onde o oponente atacaria, e sua resposta era sempre precisa e devastadora. Isso não só desconcertava seus adversários, mas também criava um profundo respeito por sua habilidade e pelo seu entendimento das artes marciais. Esses duelos não eram apenas vitórias físicas, eram triunfos da mente e do espírito. Bruce Lee via cada confronto como uma oportunidade de aprender e crescer, mas também de reafirmar que o verdadeiro mestre não é aquele que conhece 1000 técnicas, mas sim aquele que domina uma ao ponto de torná-la parte de si. Agora, imagine Bruce Lee em um treino, concentrado e focado, de frente para um saco de pancadas de 135 quilos. Esse não era um saco qualquer. Com esse peso, era feito para absorver impactos gigantescos sem sair do lugar. Mas com Bruce, as coisas eram diferentes. Com um chute poderoso, ele conseguia fazer esse colosso voar até o teto, desafiando as leis da física e mostrando a força absurda que ele possuía em suas pernas. O que impressionava não era apenas o peso do saco, mas a facilidade com que ele o lançava para o alto. Sua força explosiva vinha de um corpo treinado ao extremo, mas também de uma mente disciplinada que sabia como concentrar toda a energia em um único ponto. Esse nível de poder não surge do nada. Ele é resultado de anos de treino, dedicação e uma busca incansável pela perfeição. Ver Bruce Lee executar esse feito era entender o quanto ele estava além do comum. Ele não via limites, apenas desafios a serem superados. E assim como ele dominava o saco de pancadas, também se destacava com o Nunchaku, outra ferramenta que ele transformou em uma extensão de seu corpo. Bruce Lee e o Nunchaku eram praticamente sinônimos. Nas mãos dele,
Esse instrumento se transformava em algo vivo, uma extensão de sua própria vontade. Quem já viu suas performances sabe do que estou falando. Movimentos rápidos, precisos, quase impossíveis de acompanhar a olho nu. O nunchaku girava com uma fluidez impressionante, parecendo mais leve do que realmente era, como se Bruce estivesse manipulando o próprio ar. Dominar o nunchaku requer anos de prática, mas Bruce elevou isso a outro nível. Ele não apenas conhecia a técnica, ele a reinventou, tornando-a mais dinâmica e adaptável a diferentes situações. Suas demonstrações de habilidade eram tão impressionantes que se tornaram icônicas, inspirando gerações de artistas marciais e até mesmo pessoas fora desse universo. O que Bruce fazia com o nunchaku não era só uma exibição de destreza, mas uma prova de como a mente e o corpo, em perfeita harmonia, podem realizar coisas extraordinárias. Esse domínio não vinha apenas da prática. Ele era fruto de uma filosofia de vida. Bruce acreditava que a flexibilidade mental e a capacidade de adaptação eram tão importantes quanto a força física. Assim, quando ele enfrentou Yoichi Nakashi, ele aplicou essa filosofia de forma magistral. Yoichi Nakashi era um lutador habilidoso, conhecido por sua destreza e técnica em artes marciais. Mas quando ele enfrentou Bruce Lee, ficou claro que estava diante de algo diferente. Bruce não era apenas mais um adversário. Ele era uma força da natureza, capaz de ler os movimentos de Nakashi antes mesmo que ele os executasse. O confronto foi rápido, quase brutal em sua simplicidade, mas repleto de uma lição sobre estratégia e percepção. Bruce Lee não apenas derrotou Nakashi, ele o desarmou mentalmente. Cada golpe que Nakashi tentava era neutralizado com uma rapidez assustadora, como se Bruce estivesse sempre um passo à frente. Era como se Bruce conhecesse o plano de batalha de Nakashi antes mesmo que ele o colocasse em prática. Esse nível de entendimento do combate não se limitava ao físico, era uma demonstração de como a mente pode guiar o corpo de forma impecável. A derrota de Nakashi foi uma prova viva de que Bruce Lee não era apenas um lutador, mas um verdadeiro estrategista. Ele mostrava que, para vencer, não bastava ser forte, era necessário ser inteligente, adaptável e estar sempre em evolução. E falando em evolução, suas flexões com 2 dedos eram um exemplo claro de como ele desafiava os limites do corpo humano. Imagine o que é preciso para equilibrar todo o peso do corpo apenas em 2 dedos. Agora, imagine fazer isso repetidamente, em flexões que exigem força, equilíbrio e controle muscular extraordinários. Esse era Bruce Lee, elevando o que parecia impossível a uma simples rotina de treino. Flexões com 2 dedos não eram um truque ou uma demonstração de força vazia. Era uma prova de sua dedicação e de como ele constantemente testava os limites de seu corpo. Bruce não se contentava com o comum. Enquanto a maioria das pessoas luta para fazer flexões normais, ele levava o desafio a outro nível. Essa habilidade não vinha apenas de uma força bruta, mas de um entendimento profundo de como o corpo humano funciona. Cada músculo, cada tendão estava em harmonia, trabalhando juntos para sustentar e mover seu corpo com uma precisão impressionante. É esse tipo de controle que diferencia os grandes dos comuns. Essas flexões com 2 dedos nos ensinam sobre a importância de ir além do óbvio, de não aceitar os limites que o corpo aparentemente impõe. Bruce Lee mostrava que, com a prática certa, o que parece impossível pode se tornar rotina. E, claro, seu poder de soco era outro exemplo de como ele redefinia o que se acreditava ser possível, especialmente quando comparado ao lendário Muhammad Ali. Comparar Bruce Lee a Muhammad Ali é como colocar frente a frente 2 forças da natureza, cada uma com seu próprio estilo e domínio do combate. Ali, com seus golpes pesados e precisos, era um gigante do boxe, conhecido por nocautes devastadores. Mas Bruce Lee, mesmo sendo menor em estatura e peso, tinha um poder de soco que desafiava a lógica. Seu famoso soco de 1 polegada era capaz de gerar uma força tremenda em um espaço mínimo, algo que deixava qualquer um boquiaberto. O segredo por trás do soco de Bruce Lee não estava apenas na força bruta,
mas na técnica apurada e no timing perfeito. Ele entendia como concentrar energia e liberá-la no momento exato, transformando um simples movimento em um impacto avassalador. Ali podia derrubar um oponente com um cruzado, mas Bruce conseguia projetar uma energia similar em um movimento que parecia quase imperceptível, mas cujos efeitos eram sentidos de imediato. O que essa comparação nos mostra é que poder não é apenas uma questão de tamanho ou peso. Bruce Lee provava que, com a técnica certa, até um soco aparentemente simples podia se tornar uma arma poderosa. E falando em reconhecimento, até mesmo o lendário Chuck Norris admitiu que vencer Bruce Lee seria uma tarefa quase impossível. A rivalidade entre Bruce Lee e Chuck Norris se tornou lendária, tanto nas telas quanto nas artes marciais. Norris, conhecido por sua força e habilidades, era um lutador respeitado. No entanto, ele mesmo admitiu em diversas ocasiões que enfrentar Bruce Lee era como lutar contra uma tempestade. A velocidade, a técnica e a agilidade de Bruce eram tão impressionantes que até mesmo os melhores lutadores precisavam reconhecer a superioridade do mestre das artes marciais. Chuck Norris lembrou de como, durante suas lutas, Bruce não apenas o superava em velocidade, mas também o deixava sem reação. Os golpes de Bruce eram tão rápidos que pareciam surgir do nada, e a forma como ele se movia pelo ringue era hipnotizante. Para Norris, era claro que, embora ele fosse um lutador formidável, Bruce Lee operava em um nível que poucos poderiam alcançar. Essa admissão não é apenas um reconhecimento da habilidade de Bruce, mas também um lembrete de que, no mundo das artes marciais, existem sempre novos limites a serem superados. Esses momentos de humildade de um lutador tão respeitado como Chuck Norris revelam que o verdadeiro grande mestre não é apenas aquele que ganha, mas aquele que inspira respeito e admiração, mesmo entre os concorrentes. Quando se fala em velocidade, Bruce Lee é um exemplo absoluto. A habilidade de dar 6 chutes em um único segundo é algo que parece mais um truque de mágica do que uma habilidade humana. A precisão e a rapidez com que ele realizava essa proeza eram de deixar qualquer um de queixo caído. Cada chute era executado com tanta fluidez que parecia que ele estava simplesmente girando, quase como se estivesse dançando. Essa velocidade não era apenas um espetáculo, era uma demonstração de anos de treinamento e um domínio completo de seu corpo. O segredo por trás dessa habilidade está na forma como Bruce treinava. Ele não apenas se concentrava na força, mas também na coordenação e no tempo. Cada movimento era milimetricamente calculado, o que lhe permitia alternar entre os chutes com uma agilidade surpreendente. E essa prática constante fazia com que seus adversários tivessem dificuldade em reagir. Imagina a frustração de um lutador tentando prever o que Bruce faria em um combate, quando ele se movia com a rapidez de um relâmpago. Além da incrível velocidade, essa habilidade de Bruce nos ensina sobre a importância do treinamento e da disciplina. A capacidade de se aprimorar constantemente, superando os próprios limites, é o que o tornava uma lenda. A dedicação de Bruce Lee ao treinamento era quase mítica. Ele não apenas treinava, ele vivia para isso. Seus dias eram repletos de exercícios rigorosos, práticas de luta e estudo profundo das artes marciais. Bruce entendia que, para ser o melhor, era necessário ir além do comum. Ele se levantava antes do amanhecer, se dedicava a treinos exaustivos e não se permitia descansar até atingir seus objetivos. Essa intensidade era a chave para o sucesso que ele conquistou. Mas a dedicação de Bruce Lee ia além do físico. Ele também estudava filosofia, buscando sempre um entendimento mais profundo sobre a mente e o corpo. Ele acreditava que o treinamento não era apenas sobre os músculos, mas sobre a mentalidade que você traz para cada sessão. Essa combinação de esforço físico e intelectual o tornava um lutador completo e um verdadeiro mestre. Através de seu exemplo, aprendemos que o verdadeiro sucesso vem da combinação de trabalho árduo, disciplina e uma mente aberta para aprender. A intensidade do treinamento de Bruce Lee nos inspira a refletir sobre nossas próprias jornadas. O que estamos fazendo para nos dedicarmos aos nossos objetivos?
Cada um de nós pode aplicar essa filosofia em nossas vidas, seja no esporte, no trabalho ou em qualquer outro campo. E assim como Bruce desafiou os limites do treinamento, suas lendas continuam a nos inspirar, mostrando que o potencial humano é verdadeiramente ilimitado. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever-se no canal e de deixar seu like. Agora veja esse outro vídeo que já fiz no meu canal.